E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um detalhe que, sério, faz toda a diferença. É o que separa um projeto amador de um projeto realmente profissional. Como a gente constrói um sistema de cores que funciona de verdade em CSS. Sabe aquela virada de chave? É isso. Quando a gente entende isso, o nível do trabalho sobe na hora. E ó, antes da gente mergulhar de cabeça nisso, se esse tipo de conteúdo ajuda no dia a dia, poxa, o apoio de todo mundo aqui é o que me motiva a continuar. É super simples. Deixa um like, compartilha com algum colega que também está nessa batalha e, claro, se inscreve para não perder os próximos. E o mais legal, comenta aqui embaixo quais outros assuntos de CSS vocês querem que eu traga. É essa troca que faz a nossa comunidade crescer. Valeu mesmo, pessoal? Beleza, vamos lá. Quem nunca passou por isso, né? De um lado, o caos. Um monte de código hexadecimal solto no CSS. Cada tela é um improviso. E na hora de dar manutenção, um pesadelo. Do outro lado, a gente tem a organização. Variáveis com nomes lógicos, consistência visual, profissionalismo. É exatamente essa transformação que a gente vai fazer junto hoje. Sair do caos e chegar no controle. E para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, vamos entender por que o caos acontece. Por que escolher cores no olho é uma má ideia. Depois, a gente vai levantar os 3 pilares de um sistema de cores de verdade. Em seguida, mão na massa. Vamos construir a paleta passo a passo. Ver o sistema funcionando na prática e, no final, entender a diferença que isso faz no nosso trabalho. Bom, todo projeto começa com um problema, certo? E o nosso é esse aqui. Escolher cores de cabeça sem planejamento parece mais rápido no começo, mas é uma baita armadilha. Cada tela nova vira um quebra-cabeça, as cores nunca ficam 100% harmônicas e, quando precisa mudar uma cor, meu Deus, é preciso sair caçando em tudo que é arquivo. Alguém se identifica? Agora chega de falar do problema, vamos para a solução. Uma paleta de cores de respeito não é só um conjunto de cores bonitas que a gente acha na internet, não. É um sistema, algo pensado, projetado. E esse sistema precisa de uma fundação muito forte para garantir que o projeto seja organizado, consistente e, o mais importante, acessível. E essa fundação se apoia nesses 3 pilares aqui. Primeiro, variáveis CSS, o cérebro da operação para organizar tudo. Segundo, rampas de cor, para a gente criar variações de forma inteligente e consistente. E terceiro, contraste, que não é negociável, é sobre garantir que todo mundo consiga ler o que está na tela. Dominar esses 3, isso sim muda o jogo. Certo, chega de papo, né? Teoria é bom, mas ver o negócio funcionando é melhor ainda. Vamos transformar esses conceitos em código, passo a passo, para não ficar nenhuma dúvida. O primeiro pilar, e talvez a base de tudo, são as variáveis CSS. A ideia é bem simples, mas o poder disso é gigantesco. A gente vai centralizar todas as cores do projeto num lugar só. Pensa comigo. O cliente muda de ideia e quer um tom de azul um pouquinho diferente. Ao invés de usar o localizar e substituir e rezar para não quebrar nada, a gente vai lá e edita uma linha de código. Uma. Isso é organização. E na prática, é assim que funciona. A gente declara as variáveis dentro do seletor root. Pensa no root como o chefão de todo o documento. O que está definido ali vale para o projeto inteiro. A gente dá um nome para a variável, tipo --, cor primária, e depois lá no body ou em qualquer outro lugar, em vez de usar o hexadecimal, a gente chama com var dentro dos parênteses. Fica mais limpo, mais legível e, nossa, muito mais fácil de manter. Pilar número 2, rampas de cor. Sabe quando a gente precisa de um azul um pouco mais escuro para um botão quando o mouse passa por cima? Em vez de chutar um valor, a gente gera essas variações de forma matemática, sistemática. Isso cria uma harmonia visual que o olhômetro jamais consegue. É fundamental para criar estados de componentes, como hover, e para dar profundidade na interface. E a mágica para fazer isso está aqui, usando HSL. HSL significa matiz, saturação e luminosidade. Olha que genial! O primeiro valor, a matiz, o 211, e o segundo, a saturação, o 100%, a gente não mexe. Eles definem que a cor é esse azul. A gente só altera o terceiro valor, a luminosidade. Começa em 90%, bem clarinho, vai para 70%, 50%, sacou? Todas as variações são da mesma família, garantido. E chegamos ao terceiro pilar, que para mim é o mais importante de todos, porque fala sobre pessoas, contraste e acessibilidade. Não adianta nada fazer a interface mais linda do mundo se parte dos usuários não conseguem ler o texto.
Garantir um bom contraste entre o texto e o fundo não é um plus, não é uma escolha, é uma obrigação nossa. É respeito com o usuário. E um bom exemplo é esse aqui, simples e direto. A gente define um fundo branco, purinho, e um texto quase preto. A relação de contraste aqui é altíssima, o que garante que a leitura vai ser confortável. Até mesmo para o texto secundário, a gente usa um cinza que ainda tem contraste suficiente. Nenhuma cor aqui foi escolhida por acaso, foi uma decisão de design consciente. Muito bem, a gente viu cada pilar separado. Agora, o momento da verdade. Vamos ver como essas três ideias se juntam, se encaixam perfeitamente na hora de construir um componente de verdade. É aqui que o poder do sistema fica evidente. Olha só esse código. Aqui, tudo se conecta. A gente tem as variáveis de cinza para o fundo e para o texto principal, garantindo o nosso pilar de contraste. E no botão? A gente usa a nossa rampa de cor do azul, o estado normal usa o dash azul 500 e no hover ele passa para o dash azul 600. Uma transição suave, previsível, consistente. Isso é o sistema funcionando. Organização, consistência e acessibilidade, tudo junto. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos revisar tudo. Porque, no fim das contas, saber a teoria é uma coisa, mas aplicar isso de forma consistente no dia a dia é o que realmente vai te colocar em outro patamar. Então anota aí para não esquecer. Use variáveis para absolutamente todas as cores. Crie rampas de cor, não cores soltas. Dê preferência ao HSL para gerar essas variações. Sempre, mas sempre mesmo, teste os seus níveis de contraste. E, por fim, crie um padrão para nomear suas variáveis, como esse sistema de pesos que ajuda a manter tudo organizado. E por outro lado, fuja disso como o diabo da cruz, nunca mais use um código hexadecimal direto num componente. Chega de criar variações de cor aleatórias. Jamais, em hipótese alguma, ignore o contraste. E por favor, não transforme o layout num carnaval de cores sem propósito. Um sistema bem planejado é sempre mais eficaz. E essa frase resume tudo perfeitamente. É exatamente esse nível de detalhe, esse cuidado com a arquitetura do seu CSS, que vai diferenciar um projeto amador de uma interface profissional bem construída. Então a grande lição é: construir um sistema de cores não é sobre ser um gênio em combinar cores, é sobre ter disciplina para tomar decisões de design que sejam intencionais, que sejam consistentes e, acima de tudo, que sejam acessíveis para todas as pessoas. E para quem curtiu essa forma mais estruturada de pensar o CSS e quer ir muito mais fundo em tópicos como esse, eu tenho um convite bem especial para fazer. Para quem quer realmente dominar o CSS e também pode apoiar o canal a continuar crescendo, eu criei o curso CSS na Prática, do primeiro estilo à interface completa. Lá a gente mergulha de cabeça com projetos reais para levar o CSS para outro nível. O link está na tela e aqui na descrição. Cada apoio, por menor que seja, significa demais para mim e me ajuda a criar mais conteúdo e a fortalecer a nossa comunidade. Muito, muito obrigado por ficarem até aqui e a gente se vê na próxima.